Prezadas companheiras e companheiros, sou Francisco Celso Calmon, idealizador e coordenador do projeto do livro 70 anos do golpe, Gerações em Luta, cujo eixo é onde estávamos em 1964, como estava a democracia quando foi golpeada por militares, civis e religiosos, e onde estamos em 2024, e como está a democracia atual. De 1964 até o presente, o 1º de maio sofreu mudanças, da violência policial à resistência durante a ditadura, das manifestações de luta por direitos durante a democracia e até 1º de maio festivos. Em homenagem ao Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores, o livro estará sendo disponibilizado inteiramente gratuito no formato digital nos sites abaixo. Viva a classe operária, viva a democracia de todas e todos. Saudações de luta sempre. Eu sou Roberto Junquilho, jornalista, um dos autores do livro 60 anos do golpe, Gerações de Luta. Nesse 1º de maio, eu quero ressaltar a luta dos trabalhadores pela vida e pelos direitos e destacar também que o conteúdo do livro, com 60 autores, é um canal muito forte para que essa luta prossiga. Viva o Dia do Trabalho! Meu nome é João Ricardo Dornelles, sou professor da PUC do Rio de Janeiro, na área do Direito, sou professor universitário há 44 anos, tenho 69 anos. Nos anos 70, né, eu entrei na PUC como estudante, fiz parte do movimento estudantil, comecei a militar na Ação Popular Marxista-Leninista e também participei da fundação do PT, né, de lá para cá, né, muitas atividades na área dos direitos humanos e também relacionado com a luta pelo direito à memória, à justiça, à verdade e à reparação. Nesse ano nós completamos 60 anos do golpe militar de 1964, que durante 21 anos, suprimiu as liberdades democráticas, perseguiu, matou, censurou, desapareceu, né, humilhou grande parte do povo brasileiro. Na verdade, o povo brasileiro inteiro. Nesses 60 anos, né, eu com muito orgulho faço parte de um dos autores de um artigo desse livro, né, 60 anos do golpe, né, Gerações em Luta. E nos próximos dias nós teremos o 1º de maio, né, que faz parte dessa luta exatamente pelas liberdades democráticas e contra o fascismo. Olá a todos, meu nome é Javier Lifshitz e eu no livro organizado por Chico Calmon sobre o golpe, a 60 anos do golpe, presento um texto que se denomina Entre Golpes, Brasil e Argentina, 60 anos depois. Desde a independência de Brasil e Argentina, aconteceram no Brasil há praticamente 8 golpes de Estado, na Argentina uns 6 golpes de Estado, e o texto é um texto mais analítico. Se pergunta sobre a particularidade dos golpes de 76 na Argentina e de 64 no Brasil. E como isso tem continuidade ou tem efeitos nos governos de ultradireita, no caso do Brasil, depois do golpe contra Dilma, Temer, Bolsonaro, e no caso da Argentina, com o governo de Macri e atualmente Milei. ¿Cuáles son las características de esos golpes de 76 y de 64 que tienen continuidad en estos gobiernos de ultraderecha? Sintéticamente, 3 aspectos voy a valer en ese texto: refundar una nueva orden social, una concepción de esos golpes, embora con características muy diferentes en Argentina y Brasil, principalmente en lo económico, más no tanto en ideológico, y cómo esa idea de refundar una nueva orden social se actualiza en los gobiernos de ultraderecha.
o carácter clandestino da repressão, também como se atualiza a partir dessa dimensão simbólica, esse ataque através de fake news, lawfare, que não por acaso são termos ingleses, em inglês, que também é uma forma de extermínio em outra dimensão da ordem simbólica republicana, não? Praticamente uma destruição das instituições republicanas durante esse período, que estamos, no caso actual da Argentina, continua com Milei. E o terceiro aspecto são lucros extraordinários durante as dictaduras militares, que conseguiram grandes grupos econômicos, com algumas diferenças entre Brasil e Argentina, claro, e que no actual governo de Milei vemos o próprio gabinete de Milei, as leis que beneficiam, sem dúvida, lucros extraordinários. E no caso, bueno, de Brasil, começa com a reforma trabalhista no governo de Temer e depois dá continuidade em diferentes áreas durante o governo Bolsonaro e el Lava Jato, destruindo uma cadeia importante do ponto de vista de infraestrutura, de grupos empresariais e infraestruturas na área de construção pesada, não? Bom, muito obrigado e espero que o texto seja interessante para vocês. Um abraço. Sou Jorge Ricardo Gonçalves, 71 anos, faço 72 segunda-feira. No período da ditadura militar, fui preso político, era estudante universitário de sociologia, fiquei 2 anos preso, fui os primeiros 3 meses submetido à tortura no DOI-CODE de Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Para que eu entregasse meus amigos, eu não entreguei. E fiquei 2 anos na prisão, onde eu aprendi muita coisa, inclusive a ideia do trabalho coletivo, do companheirismo entre diversos setores da esquerda. Hoje sou professor universitário, professor da UFRJ há 35 anos e trabalhando com sociologia na área de educação, formação de professores. Penso que essa ideia do presidente Lula de não querer remover o passado é impedir o povo de se apropriar de sua memória. É importante falar sobre a ditadura e sobre o autoritarismo no Brasil, que sempre predominou, desde o período colonial, desde os pelourinhos da vida, da tortura de escravos, até hoje, quando se invade as favelas e se tortura o povo. Olá, companheiros e companheiras. Eu hoje quero falar um pouquinho sobre o livro Os 60 Anos do Golpe, que foi idealizado pelo companheiro Francisco Calmon e tendo como organizadores outras companheiras, como a Denise Tatin, a Sandra Mairink, o Roberto Junquilho e a Gisele Araújo. É um livro da maior importância para a memória daqueles que viveram os 21 anos, os mais de 21 anos da ditadura civil-militar, e também uma oportunidade de reencontro dessas companheiras e companheiros que no livro contam as suas histórias e falam da trajetória naqueles anos difíceis e como estão até os dias de hoje na defesa da democracia, dos direitos humanos e lutando para um mundo melhor. É importante neste livro, nesses relatos de 60 autores, toda a luta que foi pela defesa da soberania e democracia do país, tanto para a melhoria na educação, a preservação da educação pública e gratuita, para a defesa dos direitos dos trabalhadores através dos sindicatos. Há relatos importantíssimos e nós temos que preservar essa memória,
porque um povo sem memória não tem futuro. E o livro, Os 60 Anos do Golpe, nos mostra que é preciso continuar a resistência, é preciso preservar a nossa memória histórica. Muito obrigada. Eu tenho 83 anos, sou Ladislau Dobor, economista, e com essa idade a gente tem quase um século na memória, né? Eu lembro do suicídio do Vargas, do golpe que foi contra um governo que estava fazendo uma política nacionalista, né, do Getúlio Vargas. Eu lembro, evidentemente, do golpe de 64, que a gente discute nesse livro, mas eu lembro também do ato 5, que é um golpe dentro do golpe, da extrema-direita da extrema-direita. E também do golpe contra Dilma, né, e a prisão do Lula, que é outro golpe, outra montagem jurídica absolutamente... E, de certa maneira, a minha visão é o seguinte: nós continuamos na mão dessas elites, que às vezes soltam um pouco, nos dão um recreio democrático, mas se a gente quer usar a democracia para as coisas que a gente necessita, reduzir a desigualdade, reduzir os desastres ambientais, assegurar uma orientação para a ciência e tecnologia no país, generalizar o acesso a essas novas tecnologias para o conjunto dos pequenos produtores, financiar o que é necessário. Não, nós estamos, pelo contrário, extraindo dinheiro para os grandes banqueiros, para a Faria Lima, etc. De certa maneira, tem uma dimensão que é o horror do golpe, da violência, das torturas, matanças, mas tem muito mais. A permanência de orientação do país em torno de um interesse de elites articuladas com interesses internacionais que simplesmente não estão servindo aos interesses do país. Meu nome é Amaury Monteiro Júnior, sou um dos autores deste livro, 60 anos do golpe, Gerações em Luta. Faço parte dessa geração que lutou contra a ditadura e que luta por um Brasil mais justo e igualitário. Continuamos na luta. Nós, há um mês atrás, lançamos esse livro. Esse livro tem uma importância capital para o futuro, para nossas futuras gerações. E nós estaremos sempre junto com elas, tentando instruí-las para que não caiam de novo nessa esparrela que aconteceu aí nos anos 2018 a 2022. E que se iludam com propostas ou com fake news e tudo mais. Nós temos uma história para contar e nós temos uma série de lutas a resgatar. Uma das lutas principais, e eu aproveito a véspera do 1º de maio para colocá-la, é a luta pela restituição dos direitos trabalhistas, que foram tirados no golpe de 2016. Essa luta deve continuar. Hoje a classe operária mudou as suas características, mudou as coisas, mas os problemas continuam os mesmos. Os mesmos. Continuam a ser explorados, continuam a não ter direitos, cada vez mais sem direitos, né? Já que hoje se tornou moda a uberização das profissões, né? E nós temos que continuar nessa luta, inclusive para restabelecer os direitos mínimos dessa população que eles já tinham, que os trabalhadores brasileiros já tinham, e que precisam voltar a ter. Senão nós não vamos construir um Brasil justo e igualitário, como eu disse no começo. Então aproveito esse momento para dizer para vocês que é muito importante esse 1º de maio. Ele pode ser um momento de uma certa virada, ou seja, em que o movimento sindical, que o movimento dos trabalhadores em geral, que as entidades que estão associadas aos trabalhadores, às suas categorias e tudo mais, estejam antenadas para que, para construir um Brasil justo e igualitário, é importante que a gente lute pelos direitos dos nossos trabalhadores, pela restituição mínima dos direitos dos nossos trabalhadores. E que nós continuemos a divulgar essa história muito linda e que, contada por diversos autores,
sobre diversos aspectos e que contam a história de luta de uma geração. Mas uma geração que não morreu, é uma geração que continua firme e forte no dia a dia da política brasileira. Um grande abraço a todos. Boa tarde. Gostaria de saudar o 1º de maio de 2024. Sou uma das autoras do livro 60 anos do golpe, Gerações em Luta, que reúne textos de 60 autores que sobreviveram à ditadura militar, deixou um legado doloroso de mais de 600 mortos e desaparecidos. Esse é um projeto de memória e de história de um passado de lutas e mobilização, com o sacrifício da vida de tantos companheiros que combateram a ditadura em organizações clandestinas, juntamente com o movimento de mulheres, o movimento sindical estudantil, o movimento campesino e as associações de moradores nos bairros da periferia. Nossa luta lançou as bases para o futuro. Tratemos agora de nos unir em defesa da restauração plena e inequívoca da democracia, assim como fizemos durante a Constituição de 88. Tratemos de nos unir em torno de um projeto nacional que restitua definitivamente os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, em combate permanente contra a desigualdade social. Tratemos de nos unir em torno de um projeto nacional de desenvolvimento que inclua uma reforma tributária e uma reforma agrária estruturalmente em um projeto de industrialização que tenha uma inserção competitiva no mercado internacional, que seja um projeto para o século XXI, que transforme o Brasil em uma potência alimentar, energética, tecnológica e cultural. Boa noite, eu me chamo Vera Lúcia Vieira e sou uma das autoras do livro 60 anos da ditadura, Gerações em Luta. Eu gostaria de ressaltar que o texto que eu escrevi nesse livro é uma homenagem aos trabalhadores e eu gostaria muito que ele pudesse ser folheado, o livro e o artigo, neste dia. O título do meu artigo é o mais certeiro alvo da ditadura, que foram os trabalhadores. O impacto na vida deles foi muito complicado e eles desestruturaram as organizações dos trabalhadores e hoje querem apagar a memória desses trabalhadores. Não deixemos que isso aconteça. Meu nome é Cristina Moura, sou uma das integrantes do livro como autora, 60 anos do golpe, Gerações em Luta, que trata do golpe de 64, das influências, das agruras que vivemos até os dias de hoje. Eu sou professora aposentada da UERJ e escrevi sobre a época em 64, quando criança, moradora da rua Maria Antônia, de todo esse impacto que sofri e os coautores e coautoras que escrevem inclusive textos literários que vocês vão aproveitar bastante e que será festejado o Dia do Trabalhador com este livro, no dia 1º de maio de 2024. Então, eu gostaria de convidá-los à leitura como quase um protesto, porque temos vários coautores que sofreram tortura, que perderam próximos, pessoas muito próximas, para a gente evitar que isso volte a acontecer. Ditadura nunca mais. Gaspar Paz, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e também contribuí com um escrito para o livro 60 anos do golpe, Gerações em Luta. Eu escrevi sobre a universidade pública e a violência confidencial dos anos de chumbo. Esse tema
assim como os outros 60 autores e autoras que escrevem nesse livro, reflete um pouco do que foi os anos 60, né? 1964, o golpe, e como esse golpe repercute em outros golpes que vamos sofrendo ao longo do tempo, né? Os golpes que vilipendiam a educação, a cultura e as artes, e que vilipendiam também as lutas, né, dos trabalhadores. Nesse 1º de maio, num gesto político, todos os autores que participam desse livro optaram por liberar o acesso gratuito em PDF, em e-book, em plataformas digitais, em sites de universidades. E, portanto, convido vocês a essa leitura indispensável de memórias, de relatos, de interpretações, né, sobre esse tema fundamental hoje, para nós entendermos o nosso passado, o nosso presente e projetarmos o nosso futuro. Bom, salve companheiros e camaradas, aqui quem fala é o Cauê Vinícius, sou professor de História da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Também sou escritor do projeto organizado pelo Chico, do livro 60 anos do golpe, Gerações em Luta, da qual eu contribuo com um pequeno texto, né, de título Pensar a Memória Histórica de 64, como campo de disputa, ou sobre o valor político da memória. E com base nesse texto, da qual eu contribuo com o livro, eu venho aqui saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, né, que fazem esse país funcionar de sol a sol, de segunda a segunda, né, e resgatar a importância da nossa luta a favor de uma memória crítica sobre o passado recente do Brasil, né, sobre o período tenebroso que foi o período do regime militar, da ditadura civil empresarial militar, né, que se faz ainda em suas feridas abertas. Então, nesse sentido, fica aqui minha saudação a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, para esse 1º de maio de 2024, e a necessidade de nós trabalhadores resgatarmos, a partir da gente, a memória histórica do nosso país e da nossa luta. Forte abraço. Sou Lígia Leão de Aquino, professora da UERJ, trabalho com a formação de professoras e professores e enfatizo a importância do livro 60 anos do golpe, Gerações em Luta, pela riqueza e diversidade de textos com distintos relatos e abordagens. A história atual de nosso país e os rumos da política nacional, com a espreita constante de forças fascistas a agir a todo momento, evidencia o quanto é preciso rememorar e reconstruir nossa história. Nesse livro, trago meu relato, uma mulher de 64 anos, sobre os 60 anos do golpe e a instalação de uma ditadura. Sou de uma família de esquerda, com muitos membros afetados diretamente pelas ações repressivas do Estado num regime ditatorial. Foram cassações, prisões, exílios, perseguições que atingiram meus parentes. Isso marca uma família inteira com dor, insegurança e medo. Mas desde cedo aprendi a ver os meus parentes atingidos não como vítimas, mas como pessoas compromissadas com o bem comum e o combate às injustiças. Em nosso imaginário de crianças, estes eram vistos como heróis. Foi isso que me forjou e trago como herança. O meu campo de luta e resistência tem sido na educação, na formação de profissionais e no debate sobre política educacional. Atuo também no coletivo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça, que
se dedica a realizar atos públicos, pesquisas e projetos ligados ao tema de memória, verdade, a esse tema, né, de memória, verdade e justiça, e o enfrentamento de toda forma de violência do Estado, seja no passado como no presente. Fica aqui o convite para a leitura. Eu me chamo Sandra Merenque Veiga, sou uma das autoras do livro 60 anos do golpe de 64, Gerações em Luta, e que eu ajudei também a organizar. E me honro muito de ter participado desse livro, porque ele é um pedaço de nossa história relatada, contada por quem a viveu. Mas eu estou aqui por causa do dia 1º de maio, saudando a todos os trabalhadores e trabalhadoras pelas suas lutas de sempre e que continuarão por muito tempo, porque a nossa situação agora é uma situação muito ameaçadora, com o deslocamento do capitalismo, onde aquela classe operária deixou de ter aquela pujança que tinha antes, que está diminuindo, e os sindicatos também perderam suas direções, né? Perderam o seu brilho nos olhos pela luta. Precisamos retomar os nossos sindicatos, eles têm que ser sindicatos cidadãos, e as centrais têm que começar a se reunir e lutar de novo, como faziam antigamente. Fazem anos que não temos uma greve geral e motivos há. Companheiros e companheiras, meu nome é César Cordaro. Eu tive a grata satisfação de integrar o conjunto de autores que contribuíram para a realização desta obra, 60 anos do golpe, Gerações em Luta, coordenada pelo companheiro Francisco Celso Calmon. O meu texto, cujo título é Uma Reflexão Necessária, propõe pensarmos o papel desempenhado pelas Forças Armadas no Brasil e a necessidade de que os militares estejam submetidos ao poder civil. Os acontecimentos desses últimos 60 anos revelam que a classe trabalhadora tem diante de si o desafio histórico de, através da sua organização independente e da sua mobilização, de promover as reformas estruturais necessárias para que as instituições democráticas estejam a serviço dos interesses da grande maioria da população e não a serviço de uma minoria, que é o rentismo, o grande capital e o imperialismo. Nas comemorações do dia 1º de maio que se aproxima, é fundamental que seja incentivado o espírito de luta dos trabalhadores, cujas reivindicações, além da necessária melhoria salarial, incluam a luta pela memória, verdade e justiça, recordando as graves violações de direitos humanos e as perseguições ocorridas na época da ditadura militar. Somente a ampla mobilização popular é capaz de impor ao governo o avanço necessário nas políticas de interesse dos trabalhadores, e somente esta ampla mobilização será capaz de derrotar a extrema-direita. Envio aqui a minha saudação aos companheiros e companheiras trabalhadores. Viva o 1º de maio! Eu sou Sheila Avelar, uma das 60 autoras do livro 60 anos de golpe, Gerações em Luta, um projeto de Chico Calmon. É uma grande honra ter participado desse projeto, junto com pessoas extraordinárias, algumas que eu sequer conheço pessoalmente, mas que estão unidas pelo fio tênue da luta justa pela democracia. E hoje, nesse 1º de maio, nós vimos aqui parabenizar os trabalhadores do Brasil para que não desistam jamais de transformar esse país na nação que ele merece ser. Eu sou Nonoleto, tenho 75 anos, sou escritora, jornalista, artesã licoreira. Eu estou aqui em Goiânia, capital de Goiás, na Praça do Trabalhador. Essa Praça do Trabalhador, ela existia nela um monumento do trabalhador. Ele foi construído
5 anos antes do golpe militar. E depois, 10 anos de construído, ele foi totalmente pichado, anos depois derrubado. E foi usado piche para pintar, para tampar todo o trabalho artístico que tinha sido feito em ladrilhos para homenagear os trabalhadores e o Dia do Trabalhador. Agora, essa memória não existe mais. Bloquearam, tamparam tudo. E essas memórias nós trazemos aqui, neste livro. 60 autores de todo o Brasil. Eu e o jornalista Pinheiro Salles também escrevemos nesse livro aqui, de Goiânia. Mas eu não falo sobre essa história, eu falo sobre outra história. A minha história de menina, adolescente, que viu a ditadura nascer. Você pode ver, você pode adquirir a partir de hoje, dia 1º, virtualmente. Eu vou passar o endereço aqui logo depois, no final. Venha ver nossas memórias. Quem tem memória, resiste. Quem resiste, não deixa acontecer, repetir os erros do passado. Memória é resistência, é luta. Cristina Capistrano, um dos 60 autores do livro 60 anos do golpe, Gerações em Luta. Nesse 1º de maio, lembro que a vida na Terra não é produto de histórias mitológicas de deuses e deusas. Ao contrário disso, a vida se deve à evolução de centenas de milhares de espécies que viveram e vivem neste planeta. Entre essas espécies está a dos seres humanos, que com a inteligência, o trabalho manual e intelectual e o trabalho científico contribuem todos os dias para a manutenção da vida na Terra. Viva para todos aqueles que hoje e amanhã lutam e buscam, através do trabalho, a criação de dias melhores para todos nós. Viva o dia de todos aqueles que trabalham. Devemos denominar as conjunturas históricas por expressões que melhor as caracterizem. O golpe civil e militar de 64 no Brasil inaugurou uma longa ditadura de 21 anos, que prejudicou muito o país, nas diversas esferas, na economia, na sociedade e na política. Agora, passado tanto tempo, a obra 60 anos do golpe, Gerações em Luta, reúne artigos e depoimentos de diversos brasileiros que lutaram e lutam pelos ideais democráticos. Ela servirá não só para honrar a memória dessas pessoas, mas também como guia para que a luta prossiga nas novas gerações de trabalhadores públicos e privados pelos ideais democráticos, pelo Estado Democrático de Direito. Viva a democracia! Olá, meu nome é José Luiz Quadros de Magalhães, sou professor de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E um dos autores, a gente tive a satisfação de escrever um artigo, juntamente com a professora Flávia Alvim, sobre o contexto em que ocorreu o golpe de 1964, se desenvolveu a ditadura empresarial militar a partir desse momento até a redemocratização. E esse livro traz depoimentos fantásticos sobre a luta, experiências e a luta de resistência contra a ditadura de pessoas que são essenciais e cuja vida é muito importante para todos nós, porque são pessoas que permitem que a gente possa ter uma retomada do projeto democrático, toda a luta que implica nisso, todas as ameaças que temos vivido, mas estamos e continuamos nessa luta. É um livro importante que fala desse momento de resistência
após 1964, após o golpe empresarial militar. E lembrando, né, hoje, 1º de maio, lembrando que a ditadura empresarial militar prejudicou não apenas os direitos individuais, a integridade física e moral, a intimidade, a privacidade, as liberdades individuais, que foram agredidas violentamente durante todo o tempo da ditadura, mas também violou direitos que são direitos fundamentais, que são considerados também direitos humanos, que são direitos sociais e econômicos. A questão a piora, o aumento da desigualdade social, o aumento da desigualdade regional, a piora salarial, as péssimas condições de vida, né, que um projeto de um capitalismo conservador, neofascista, implementado por essa ditadura empresarial militar, trouxe e que, infelizmente, né, até hoje ainda lutamos contra hoje esse projeto neoliberal. Bom, é isso aí, fica o meu depoimento, minha sugestão para que todos leiam, comprem, leiam esse livro, né, que é um livro histórico importantíssimo, com depoimentos espetaculares e necessários para a gente entender esse período da história brasileira. Grande abraço a todas e todos. A libertação da classe trabalhadora será obra da própria classe trabalhadora. Por isso, estamos comemorando 138 anos de lutas e vitórias. Então, não podemos esquecer, neste atual momento histórico, o livro 60 anos do golpe, Gerações em Luta, que teve sua edição coordenada pelo camarada Francisco Calmon. Este livro representa a nossa resistência e esperança. Viva o 1º de maio! Viva as trabalhadoras e os trabalhadores do Brasil e do mundo! Viva a libertação da classe trabalhadora! Viva o socialismo!